Olá! Hoje a gente vai mergulhar em como estamos repensando a maneira de construir o nosso mundo. É uma jornada e tanto, sabe? Saindo de um design que excluía muita gente para um que busca abraçar todo mundo. É uma verdadeira revolução, do padrão para a pluralidade. Mas para começar, eu queria deixar uma reflexão no ar. Quando a gente anda por aí, pela nossa cidade, já paramos para pensar se ela funciona de verdade para todas as pessoas? Para crianças, para idosos, para quem tem alguma mobilidade reduzida ou até para alguém que só está carregando uma sacola de compras? Pois é, a resposta quase sempre é não. E o motivo disso é que por tempo demais a gente projetou os nossos espaços pensando numa ideia quase um mito, o tal do ser humano padrão. Um modelo que, na vida real, não representa quase ninguém e que acaba criando barreiras para a maioria de nós. Ok, vamos destrinchar isso. Para a gente entender essa transformação, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, questionar para quem são as cidades. Depois, desvendar esse mito do humano padrão. Aí a gente vai ver o nascimento de um novo olhar mais inclusivo. Detalhar os 7 princípios universais, focar na nossa realidade, aqui no Brasil, e, por fim, pensar em um futuro para todos. Então, a primeira grande questão que a gente precisa encarar de frente é essa. Se as cidades não são para todo mundo, para quem afinal elas foram pensadas? A falha, a gente vai ver, está na própria raiz do desenho urbano moderno. E aqui a gente chega no coração do problema. Esse mito do humano padrão foi usado como régua para a arquitetura por décadas. Só que era uma régua que media um corpo que simplesmente não existe na diversidade da nossa sociedade. Agora, o que é fascinante aqui é esse contraste. De um lado, essa lógica do padrão. Pensa no famoso módulo de Le Corbusier, um sistema de proporções baseado num homem ideal de 1,83 m. Era um modelo que privilegiava homens, adultos e saudáveis. Do outro lado, a realidade. Uma população com uma variação imensa de alturas, de mobilidade, de idades, de capacidades. A arquitetura que se baseia nesse padrão simplesmente ignora essa diversidade toda. Felizmente, essa visão começou a ser questionada, né? Um novo olhar foi surgindo, empurrado por grandes mudanças sociais e por uma nova consciência sobre direitos humanos. Essa linha do tempo nos mostra os marcos decisivos. Tudo ganha força no pós-Segunda Guerra com a Carta da ONU, lá em 1945. Nos anos 50, os primeiros conceitos de acessibilidade começam a aparecer. E aqui tem um ponto muito interessante. O Brasil, em 1985, lança sua primeira norma, a NBR 9050. Isso é, 5 anos antes da primeira norma europeia, que só saiu em 1990. E, finalmente, nos anos 90, o arquiteto Ronald Mace consolida tudo isso no conceito de desenho universal. E é esse conceito que representa a grande virada de chave. O desenho universal oferece uma nova lógica, um guia prático para a gente criar espaços que são de fato inclusivos. A definição do criador, o Ronald Mace, é perfeita. A questão não é criar soluções especiais ou fazer adaptações depois que está tudo pronto. A ideia é projetar, desde o começo, de um jeito que o maior número de pessoas consiga usar aquele espaço sem nenhuma barreira. Então, como é que a gente faz isso? Os 7 princípios são o caminho. Vamos passar por eles. O primeiro, uso equitativo. Garante que o design seja útil para todos, sem segregar ninguém. O segundo, flexibilidade de uso. Se adapta a diferentes habilidades. Pensa numa tesoura que serve para destros e canhotos. O terceiro, uso simples e intuitivo. É o que o nome diz. Tem que ser fácil de entender. O quarto, informação perceptível. É comunicar o que for preciso de várias formas. Tipo aviso sonoro nos semáforos que ajuda quem não enxerga. O quinto, tolerância ao erro. Esse é general. Ele minimiza os riscos se alguém usar algo de forma acidental. O sexto, baixo esforço físico, como uma porta automática. Deixa o uso confortável. E, por fim, dimensão e espaço para aproximação e uso, que garante que todo mundo, não importa o tamanho do corpo ou se usa uma cadeira de rodas, consiga alcançar e usar o espaço. Cada um desses é um pilar para o mundo mais inclusivo. E essa imagem aqui ilustra de um jeito brilhante o primeiro princípio que a gente acabou de ver. O uso equitativo. Uma rampa não serve só para quem usa cadeira de rodas. Serve para quem está com um carrinho de bebê, para um entregador com uma carga, para alguém com uma mala de rodinhas. É o mesmo design, útil para todo mundo, sem criar separação. Bom, vamos agora trazer essa discussão para o nosso contexto. Como o Brasil tem aplicado esses conceitos e qual é o tamanho do nosso desafio por aqui? Esse número nos dá um choque de realidade. 18.600.000 pessoas. É a quantidade de brasileiros com alguma deficiência, segundo a PNAD de 2022. É uma população gigantesca que depende diretamente de ambientes acessíveis para conseguir exercer sua cidadania de forma plena. E a nossa principal ferramenta para isso é a NBR 9050. Olhem só a evolução dela.
A primeira versão, de 85, falava em adequação da edificação à pessoa deficiente. Nas revisões seguintes, especialmente depois de 2004, o escopo se amplia muito e o termo passa a ser acessibilidade. A norma foi ficando bem mais robusta, incorporando os avanços técnicos e consolidando a visão do desenho universal que a gente está discutindo. Isso nos leva a uma pergunta fundamental, que desafia uma ideia muito comum. Será que quando a gente fala de acessibilidade, estamos falando só de pessoas com deficiências que são permanentes? A resposta é um categórico não, e essas pirâmides etárias provam isso. A população brasileira está envelhecendo. Isso significa que, ao longo da vida, todos nós, em algum momento, vamos nos beneficiar de um ambiente acessível, seja por uma lesão temporária, durante a gravidez, na infância ou na velhice. A acessibilidade, no fim das contas, é sobre o ciclo da vida humana. E assim a gente chega à nossa conclusão. Entender o desenho universal não é só uma questão técnica de arquitetura, é uma questão de cidadania, de como a gente constrói um futuro para todo mundo. A questão central é que o desenho universal vai além de remover barreiras físicas. Ele é uma filosofia de projeto que, ao garantir o acesso, contribui ativamente para a construção de cidades mais justas, inclusivas e, no fundo, mais democráticas. Então, o ponto crucial é este. A NBR 9050, assim como outras normas de acessibilidade, não são só manuais técnicos para arquitetos. Elas são instrumentos políticos e sociais que garantem um direito básico, o direito à cidade. São ferramentas para construir espaços que não apenas toleram, mas que celebram a imensa diversidade de corpos e de experiências que formam a nossa sociedade. E para encerrar, fica a provocação. Cada prédio que a gente ergue, cada calçada, cada praça, tudo isso é uma declaração sobre os valores que a gente tem. Se a arquitetura de fato molda a forma como a gente vive em sociedade, a pergunta que a gente tem que se fazer sempre é: que tipo de sociedade nós estamos de fato construindo?